Olá, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, pesquiso e leciono nas áreas da teoria da justiça e da filosofia do direito, e hoje eu gostaria de falar a respeito de um clássico da humanidade. É a obra que é a pedra fundamental da tradição justnaturalista. Ninguém menos do que a Antígona de Sófocles. Vamos fazer um breve estudo a respeito dessa obra, nessa que é uma das mais belas tragédias literárias da história da humanidade e que vem se mantendo como a pedra fundamental da tradição justnaturalista há mais de 2.500 anos. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito da história de Sófocles, quem foi Sófocles, depois vou traçar o panorama da Antígona, porque na verdade ela integra uma trilogia, são 3 obras que contam essa trágica história dessa família tebana, e finalmente eu vou propor um apanhado das principais ideias e passagens que são debatidas e apresentadas nessa obra magistral de Sófocles. Então, não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir em filosofia do direito e teorias da justiça. Sem mais demoras, vamos ver quem foi Sófocles e esse panorama da trilogia tebana. Sófocles foi um dos principais autores de peças teatrais entre tragédias e comédias na Grécia Antiga e viveu em Atenas nos anos de 495 a 406 a.C. Entre mais de 120 peças, das quais muitas delas premiadas nos festivais gregos, escreveu essa trilogia tebana, que é composta de Édipo Rei. Depois dessa obra, vem a obra Édipo em Colono. Finalmente a obra que é tema desse vídeo de hoje, que é a obra Antígona de Sófocles. Posso adiantar que a gente tem diversas traduções em português e diversas traduções em espanhol e outros idiomas. Eu sugiro essa tradução da LPM Pocket, que é uma tradução de fácil acesso, preço muito barato, você encontra em diversas lojas, inclusive nas lojas virtuais como a Amazon, acredito até com frete grátis, e você não terá nenhuma dificuldade de encontrar. Inclusive há versões também digitais dessa obra. Então começa a obra Antígona de Sófocles, que vai apresentar essa questão entre uma lei divina que dita o que é verdadeiramente correto, para além de uma lei humana produzida pelo Estado. Seus principais personagens são Creonte, que agora está ocupando o trono de Tebas, o filho de Creonte, o príncipe Hemon, que é também noivo de Antígona, aliás, primo e noivo de Antígona. Depois nós temos as filhas que ainda estão vivas durante a obra Antígona de Sófocles, de Édipo e de Jocasta, a Antígona e a Ismene, e finalmente os irmãos que morreram em combate, Etéocles e Polinice. Bom, e como é que começa esse texto? Na verdade, no começo da Antígona de Sófocles, além de Creonte ter assumido o trono de Tebas e ser o tirano de Tebas, havia tido um conflito em que uma nação estrangeira, junto com o príncipe Polinice, que era filho de Édipo, havia tentado tomar o trono de Tebas. Já o seu irmão Etéocles tomou a parte de Creonte e buscou defender Tebas. Na guerra, ambos os irmãos morreram, tanto Etéocles quanto Polinice. Etéocles defendendo Creonte e Tebas, Polinice buscando retomar o trono e atacando Tebas. As duas irmãs Antígona e Ismene não interferiram nesse conflito e ficaram vivas mesmo depois da guerra. E o começo do texto da tragédia da Antígona é exatamente um diálogo em que Antígona vai defrontar Ismene e apresentar uma situação trágica decorrente da morte dos dois irmãos. O que acontece é que Creonte, o tirano de Tebas, havia decretado que o irmão que defendeu Tebas, Etéocles, deveria ser sepultado com honras de herói. Afinal de contas, ele havia defendido o bem comum e a própria cidade. Por outro lado, Polinice, que havia atacado Tebas, deveria ser desonrado e deveria restar insepulto, ou melhor, o seu corpo não deveria receber libações funerárias, um enterro, e deveria servir de alimento para aves famintas.
Isso para os gregos era uma coisa extremamente grave, era um sacrilégio. Você estava condenando que um morto não pudesse ingressar no Hades. E aí começa a marcar exatamente o limite para a lei humana, né? Que é a questão que vai ser trabalhada nessa obra também. Será que o governante da cidade tem esse poder para, além das coisas da cidade, para governar também as coisas do Hades? Esse é um dos indícios que mostra que essa lei é injusta, né? Fere um direito que está para além da lei humana. Nesse diálogo, Antígona diz que não vai aceitar essa situação, afinal de contas, Polinice é seu irmão e merece receber um rito funerário. Por outro lado, Ismene parece muito mais cautelosa e temerosa ao poder de Creonte. Antígona, de fato, realiza o rito funerário em Polinice e é presa em flagrante realizando aquele ato. É levada a julgamento em frente de Creonte, e Creonte havia decretado uma lei que dizia que aquele que realizar o rito funerário no traidor deverá ser morto por apedrejamento. Devemos lembrar, nesse julgamento específico, que as coisas públicas e privadas são misturadas, ou melhor, o que é político, o que diz respeito ao governo de uma comunidade política, está sendo misturado, porque na realidade Creonte é irmão da Jocasta, que é a mãe de Antígona. Mais do que isso, Édipo, pai de Antígona, havia confiado a Creonte o cuidado das meninas, das filhas dele, dizendo que ele deveria ser o novo pai de Antígona. E finalmente, Antígona havia se tornado noiva de Hemon, que é filho de Creonte, então era a nora de Creonte. E além desses fatores ainda, Antígona era uma jovem e foi levada a julgamento e, em vez de negar o crime que havia praticado de acordo com as leis de Creonte, ela afronta o tirano de Tebas, o que acaba fazendo com que ele tenha uma resposta emocional, uma resposta que, ao invés de agir com a razão, e a razão prática e a inteligência, traz toda a ira e toda a raiva e todo o desejo de destruição daquela menina que, diante de toda a corte, o desrespeitava. Esse trecho da Antígona a gente merece olhar com mais atenção, porque é praticamente a certidão de nascimento das teorias do direito natural. Devo lembrar que aqui a gente ainda não está falando em direito natural propriamente dito como algo da razão, mas sim num direito para além da lei humana que vai medir a própria lei humana. No caso específico, um direito divino, um direito dos deuses. Vamos ver o que diz Creonte. Creonte: e tu baixas a cabeça, admites ou negas que procedeste assim? Antígona: admito, não nego nada. Creonte: tu que podes retirar-te para onde quiseres, de acusações condenatórias estar livre. E tu declaras sem rodeios, sinteticamente: sabia que eu tinha proibido essa cerimônia? Antígona: sabia, como poderia ignorá-lo? Falaste abertamente. Creonte: mesmo assim ousaste transgredir minhas leis? Antígona: não foi com certeza Zeus que as proclamou, nem a justiça com o trono entre os deuses dos mortos as estabeleceu para os homens, nem eu supunha que as tuas ordens tivessem o poder de superar as leis não escritas, perenes dos deuses, visto que és mortal. Pois elas não são nem de ontem nem de hoje, mas são sempre vivas, nem se sabe quando surgiram. Por isso, não pretendo, por temer as decisões de algum homem, expor-me à sentença divina. Sei que vou morrer. Como poderia ignorá-lo? E não foi por advertência tua. Se antes da hora morremos, considero um ganho, diz Antígona. Lembrem-se, isso foi composto para ser encenado perante todos os cidadãos atenienses, com o intuito de ensinar valores morais para os cidadãos atenienses. E aqui o que está em jogo é a justiça da própria lei e a sabedoria do governante. Se a gente pensar que, por exemplo, no Antigo Egito os reis eram considerados os próprios deuses, não eram representantes dos deuses, mas eram os próprios deuses, e eles não podiam nunca falhar. Aqui exatamente já é essa cisão entre religião e Estado, há um passo em direção à laicidade do Estado, porque uma coisa são os deuses e outra coisa é o Estado. O Estado tem autoridade e poder sobre algumas tarefas, que é para o bem comum da comunidade, mas não tem sobre as coisas do Hades. E, em algumas circunstâncias,
o Estado pode acabar decidindo, ordenando, legislando de uma maneira injusta quando ultrapassa essa competência e entra em choque, que nem diria Antígona, com essas leis eternas, perenes, que não estão escritas em lugar nenhum e que ninguém sabe desde quando vivem, mas vivem desde sempre e que vigoram acima das leis dos homens. São em realidade a própria medida das leis dos homens ou das leis do próprio tirano Creonte. E por isso, esse trecho é a certidão de nascimento do direito natural, ou pelo menos da oposição entre um direito divino e a opressão do Estado. Aqui há um divisor de águas em que o Estado não é mais simplesmente a vontade de Deus e o governante simplesmente não é mais um Deus que está ali para governar, mas que pode errar. Deuses não erram, e aqui a gente começa a ver que os governantes são homens, e por vezes são reis, e outras vezes são tiranos, como o caso de Creonte, que, apesar de querer zelar pelo bem comum de Tebas e condenar um traidor a uma pena, ultrapassou a própria autoridade querendo governar a respeito das coisas do Hades. Evidências de que o temperamento do Creonte havia sido afetado de uma forma que ele não poderia mais decidir com inteligência, mas as suas emoções se colocariam no lugar da sua inteligência prática para decidir, né? E isso é muito vivo, inclusive no direito, nos dias de hoje. Será que o juiz deve decidir emocionalmente, com algum sentido emocional de justiça, ou com a sua razão, com aquilo que é razoável, né? E é exatamente aqui. Creonte cedeu a esses sentimentos de afronta e passou a decidir assim. Tem um trecho que eu considero belíssimo, em que Creonte vai dizer: o inimigo nem morto será considerado justo. Afinal de contas, para Creonte, ele estava punindo alguém que havia atacado com uma nação estrangeira a Tebas. Por outro lado, diz Antígona: não fui gerada para odiar, mas para amar. Então, a Antígona ainda mostra que, apesar de tudo, apesar do irmão dela, Polinices, ter atacado a própria cidade Tebas, que era o trono da sua família, na qual ela ainda vivia, ainda assim pensava que, acima das coisas públicas ou mesmo dessas questões todas, Polinices era irmão dela, e ela, como mulher, não era alguém que foi criada para odiar e odiar os inimigos, mas sim para amar. Por outro lado, Creonte, obcecado pela vingança e pela afronta que havia recebido com o ataque de Polinices e próprio da Antígona, desrespeitando a sua lei, não via limites para sua vingança, queria ultrapassar o próprio plano dos vivos e fazer justiça no plano dos mortos, o que não competiria a ele, e sim ao Hades. Finalmente, em que pese muitas vezes não se saber o que é bom e escolher o que é bom, ainda há aquela chance de, como diz Hesíodo e Aristóteles, ouvir os bons conselhos. E nesse sentido, o próprio Hemon vem perante seu pai e adverte-o que as pessoas têm medo dele, que não vão falar a verdade para ele, mas que ele está errando e que ele desista dessa persecução criminal e dessa pena que havia combinado a quem realizasse os ritos funerários a Polinices. Depois disso vem a Ismene, que é irmã de Antígona e sobrinha do próprio Creonte, e diz para ele: matarás a mulher do teu próprio filho. Ou seja, olha o tamanho da tua insensatez. Matarás a mulher de teu filho, mãe dos teus netos. Então, ainda que você ache que politicamente você deve agir assim, você está cometendo uma atrocidade indo contra a tua própria família. Finalmente, o adivinho Tiresias, que já havia sido consultor das coisas dos deuses, dos assuntos divinos de Édipo, vem e também adverte Creonte. Resultado de tudo isso é que Creonte não desistiu, não ouviu os bons conselhos e, assim como ao legislar, ele não soube fazer uma boa lei em que não condenasse alguém que já havia perecido a uma pena, ou seja, um morto a habitar o mundo dos vivos, acabou condenando Antígona tragicamente a ser enterrada em uma caverna viva. E ainda mais do que isso, deveria receber alimento para continuar viva, ou seja, enquanto condenou que o morto habitasse o mundo dos vivos, Antígona foi condenada ao emparedamento com vida, e isso fazia com que uma viva
fosse obrigada a habitar o mundo dos mortos, o mundo do subterrâneo, o Hades. E logo de novo Creonte erra, age imprudentemente e invade a seara de autoridade do próprio Hades, do próprio mundo dos mortos. Em algum momento os deuses deveriam fazer justiça. E aí Creonte começa a cada vez mais se aproximar do momento derradeiro em que a verdade vai prevalecer. Resultado de toda essa imprudência, Antígona se enforca, próprio Hemon, filho de Creonte, vendo aquela situação com a sua noiva, acaba se matando, e a própria mulher do Creonte, mãe de Hemon, sogra de Antígona, acaba também se matando. Então, quando Creonte se apercebe de que ele realmente está errado e que ele deve voltar atrás, ele se apressa para tentar desfazer essa sentença que ele havia condenado a Antígona. Já é tarde, toda essa tragédia já havia acontecido. Finalmente, Creonte se defronta com os próprios erros e assume a culpa por ter sido ele o causador de tanta tragédia e da morte do próprio filho Hemon. E Sófocles termina essa belíssima tragédia com a seguinte citação pelo Corifeu: a prudência é em muito a primeira das venturas, contra os deuses não convém agir. Palavras altivas trazem aos altivos castigo atroz, a idade ensina a prudência. E esse é o caso deste homem que, diante do trono de Tebas, agiu com altivez e não com prudência, e a prudência seria a primeira das coisas que poderia trazer a ele felicidade. Saber agir, deliberar e julgar com inteligência prática, levando em consideração o que é o bem verdadeiro, o limite daquilo que você pode fazer e a sua esfera de competência, é isso que Sófocles propunha que trazia a verdadeira felicidade. Por outro lado, aqueles altivos serão castigados pelos deuses com um castigo atroz. Afinal de contas, o nosso caráter é o nosso destino. E com isso, eu encerro esse vídeo sobre essa obra apaixonante de Sófocles, que é a Antígona. Sugiro que você leia a obra e discuta com os teus colegas e os teus amigos. Se fosse possível, seria até interessante propor na tua universidade um grupo de pesquisa para debater a Antígona de Sófocles. Uma atividade que eu fazia muito comumente nas salas de aula também, um júri simulado, de Antígona ou mesmo de Creonte. São dois pontos de vista que podem ser defendidos. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com os teus amigos e os teus professores a fim de difundir a filosofia do direito. Um grande abraço e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.